Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, portanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que, em outro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodada em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalma-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. E, repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde:
Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos seus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação de ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria, talvez, as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: Tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: Ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhámo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: Nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: Procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos essa noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando um novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: Mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida: Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob firme impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém.
Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: Que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar e repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente, transformado, e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido, estou, aliás, satisfeitíssimo. Como o último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca de companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada, agora, Adelino contemplou a companheira orgulhoso de possuir-lhe o devotamento e acentuou: A palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado o opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado da alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas e lutando a noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa: Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor.
Entretanto, fujo sempre no misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: admito, esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me, confiante, ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência do pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retornar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava o companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecido e observou: então, mamãe, farei todas as orações que já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Todavia, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo de contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os próprios propósitos de reaver a serenidade íntima, por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou:
Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu. Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar de suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era o mais comovente. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiram-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces curtas em palavras e grandiosas de espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sobre os cobertores felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sob o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelina, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quando lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte,
um halo radioso de derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Entretanto, seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximava de mim e observava. Está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adeline e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ser a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista de vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente, e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso menor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando a paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazidos pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E, apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me, sinto-me doente e desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exalar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de seus pensamentos. Recebe com caridade um mendigo que te bate à porta,
quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade, imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas suas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Findo ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cabaleante e angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhes as mãos fraternas e atende-os em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras de desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto.
O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito, e fixando Segismundo acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, maiormente os nervos do tônus. Entretanto, nesse momento, concentrou toda a sua atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam às novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi-me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem acetados. Separamo-nos. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu, do firmamento de 100 raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito e de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade
intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao crescerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unindo a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelina emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto de menor esforço, e quando ensinamos em toda a paz dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsistência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço, em semelhante esfera, é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente a determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, reconhecimento, alegria e poder. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades,
e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz o domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e afetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos a sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundos despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Todavia, não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente por permutas magnéticas, não menos de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. Venerando o instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez às meditações mais edificantes. Esperei ansioso um instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo se encetara, era verdadeiramente fascinador. Foi, por isso, com justificada alegria que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia, nossa conhecida,
Encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal de nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais de uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar da nova experiência terrestre. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia, sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi reconfortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Sei bem. No entanto, o renascimento da carne com os valores espirituais que já possuímos representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante das suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira de nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por aliviar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito.
Assim, também, como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras e, quantos recebem semelhante auxílio, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que o ajudam no nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando às outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viessem a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os antecedentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre de momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria às diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares das bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei: com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão
e conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base os seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos, não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções em natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação, em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores, dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe a mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Você diz bem, acrescentou o orientador gravemente, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta no mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes penetrados na existência carnal, e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso eles é aqui o despertar. Calei-me e Alexandre pensativo entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada.